Oi gente, tudo bom? Então eu estou aqui com vocês pra primeira parte da Sexta Geek de julho. E essa vai ser mais rapidinha porque a Sexta Geek do final de junho eu atrasei e acabei gravando no dia 7 de julho. Então no final essa vai ser uma Sexta Geek de só uma semana, porque hoje ainda é dia 14. Então é tipo coisas que eu assisti nessa semana entre o dia 7 e o dia 14. Eu entrei numa onda de ver filmes de terror essa semana e eu assisti 5 filmes. 4 são terror mesmo, um é mais um suspense, mas tem umas coisinhas meio de terror, assim. É um filme que eu não consigo definir o gênero direito. Eu gosto muito de filme de terror, é o meu gênero favorito de filmes. Tanto que em outubro aqui no canal, geralmente eu faço um mês só dedicado ao terror, maquiagens mais de terror, receitas com abóbora, falando sobre filmes e livros de terror. Tem vários livros que estão aqui no meu desafio de 12 livros e quadrinhos pra 2020, que são de terror e que eu tô guardando pra esse período. Eu ouço um podcast que eu gosto muito, que chama República do Medo. E eles falam muito de terror, tanto filmes, séries, quanto livros, quanto contexto histórico de bruxas, histórias reais de exorcismo e coisas assim. Eles fizeram 2 episódios que eu achei muito bons. Um deles sobre filmes slasher, que eles deram continuidade depois falando do Halloween de 2018, eu acho, que eu ainda não assisti, aliás, tá na minha lista. Mas eles fizeram uma homenagem, assim, ao gênero e um contexto histórico do gênero e a progressão. E eu acabei assistindo 2 slashers que eles indicaram nesse episódio. E aí eu vi que eles fizeram um outro episódio sobre um outro filme que chama The Lodge, que quando eles lançaram esse episódio eu lembrei que é um filme que eu queria ver, que eu vi trailer em algum momento, ou ouvi alguém falando sobre ele em algum momento, e eu pensei que eu queria ver e esqueci de pôr na minha lista e passou batido, e aí quando saiu esse episódio eu resolvi assistir. Então desses 5 filmes, 3 foram por causa do República do Medo. Os slashers são O Trem do Terror e Slumber Party Massacre, ou tipo o Massacre da Festa do Pijama. Esses 2 são filmes antigos, são dos anos 80, acho, se não me engano, acho que anos 70 e anos 80. E os 2 são relativamente clássicos do terror, assim, que eu não conhecia. Eu adoro filmes slasher, esses filmes de massacre. Era o meu gênero favorito durante a minha adolescência. Eu assisti todos os Jasons, Freddy Kruegers, Massacre da Serra Elétrica, Halloween. Só que eu não via tantos slashers soltos, assim, eu vi alguns. Tinha um que eu gostava muito, que era de Dia dos Namorados, São Valentim, que era até com o Angel, da série Buffy. Eu adorava esse filme, ele é muito divertido. E eu acho slasher muito divertido, assim, eu vi todos os Pânicos também. Isso que eu acho legal, assim, o Pânico, ele já tá subvertendo o gênero, né? Ele já tá sendo uma coisa mais irônica, mas ao mesmo tempo dá medo. Mas o que eu gosto do slasher é isso, tem essa coisa um pouquinho do medo, mas ele acaba sendo mais pro gore e pro, muitas vezes, engraçado, porque é muito estereotipado, sabe? Então você pegar O Trem do Terror é um slasher que segue a estrutura bem clássica de todos os slashers. É um monte de adolescente idiota, você meio que não gosta de ninguém, exceto da pessoa que vai ser a Final Girl, que nesse filme, inclusive, é a mesma Final Girl da série Halloween, que é a Jamie Lee Curtis, melhor grito de todas as Final Girls. No Trem do Terror tem esses adolescentes aí, que eles são meio maus, eles fazem pre-med, né, que é aquela preparatório para a faculdade de medicina. Numa festa, quando eles são meio que calouros, eles fazem um trote com um menino que é mais o bobão da turma, assim, que é um menino que é virgem, e eles fazem o trote de falar pra ele ir lá num quarto separado durante a festa, uma festa de ano novo, porque a menina bonitona, que é a Jamie Lee Curtis, vai transar com ele. Ele entra no quarto, a Jamie Lee Curtis tá atrás de uma cortina e tá meio escuro, e ela tá falando, vem, vamos lá, é a minha primeira vez também, não precisa ter vergonha. E aí quando ele abaixa e pega na mão dela, na verdade ela tá atrás da cortina e o que está deitado na cama é um cadáver. E daí ele puxa a mão, solta a mão do cadáver, ele começa a gritar e rodar, enfim. E aí a gente pula pra 3 anos na frente e eles estão se formando desse pre-med, é o último ano, essa turma agora é veterana. E eles vão fazer a festa de ano novo em um trem. Então todo mundo entra num trem, vai ser uma festa dentro de um trem que está andando de um lugar pro outro no meio da neve, sem rádio pra se comunicar e com, enfim, uma desculpa qualquer pra eles estarem num lugar fechado de onde ninguém consegue sair. E aí nesse trem tem, por algum motivo, o David Copperfield tá fazendo mágicas nesse trem, que é totalmente solto na história, porque que uma festa de fraternidade muito louca de fim de ano,
chamou um mágico, mas ele tá lá. E a gente tem várias cenas que corta pra ele fazendo mágicas. E eu vi um show do David Copperfield em Las Vegas, é muito legal. Ele é realmente mágico, muito bom. Logo no começo a gente vê que é uma festa meio fantasia, tá? Várias pessoas estão de máscara. E aí um assassino misterioso mata alguém quando eles estão subindo no trem, esconde o corpo, põe a máscara dessa pessoa e entra e fica se passando por essa pessoa. E ao longo do filme, várias pessoas vão sendo mortas, todas as pessoas envolvidas naquele evento inicial, há 3 anos antes. E ele vai meio que pegando, pondo a roupa das pessoas e se passando por essas pessoas. Eventualmente eles percebem que tá tendo uma chacina dentro do trem. Assim, é bem óbvio quem é o assassino, porque é o cara de 3 anos antes, mas é aquela pergunta de, dentre essas pessoas que a gente tá vendo, quem é, sabe? E no final ele meio que vai matando todo mundo, sobra a Final Girl, que é a Jamie Lee Curtis. Ela é muito inteligente, obviamente mais inteligente que todo mundo que vai transar no filme morre, aquelas coisas muito clássicas de slasher, sabe? Então assim, é muito previsível hoje em dia, porque é um filme dos final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, na época, isso era inovador. Hoje, a gente sabe que é a estrutura básica de slasher, mas na época, esse é um dos filmes que estava definindo o que era uma estrutura básica de slasher. Então, eu achei muito divertido de assistir. Eu vi num dia que eu tive um plantão muito difícil, eu cheguei em casa, fiz pipoca e assisti esse filme sozinha. O Rodrigo nem tava afim de ver filme. Tem 1h20, tem no YouTube de graça, com legenda em português. Se você gosta desse gênero de filme, eu recomendo bastante ver um dos clássicos, assim. Não tem nada de nosso que vai acontecer, nem de muito medo. Mas é legal ver essa coisa que hoje em dia é tão comum e batida, ela se formando naquela época, sabe? Slumber Party Massacre já saiu 3 anos depois e já tava subvertendo algumas coisinhas do gênero. Primeiro, que o assassino, ele não é ninguém em especial, assim. Eles vão tocando no rádio logo no começo do filme que uma pessoa louca fugiu do manicômio. Então não tem todo esse background sobre o assassino. Ele é mais sobre as vítimas mesmo. E são várias meninas de um colégio ou faculdade, enfim. Vão fazer uma festa do pijama. Tem a menina que é a meio excluída do grupo. E as outras meninas mais festeiras são vizinhas dela e estão fazendo essa festa do pijama aí à noite. E aí o assassino que fugiu já começa matando uma delas na escola, quando a escola tá fechada, e depois vai invadir essa festa do pijama aí. Tem meninos, também tem 2 meninos que são namoradinhos, 2 ou 3 que são namoradinhos dessas meninas aí que estão fazendo a festa do pijama, que eles até aparecem, mas o foco é nas meninas. Os meninos morrem rápido e as meninas são muito mais autossuficientes, diferente da maioria dos filmes de slasher, sabe? Não é só a Final Girl que é super inteligente, que bate de volta e corre. Todas elas batem de volta, todas elas correm, todas elas fazem planos e são inteligentes, mas vão morrendo. Tem toda a coisa da menina que sai pra transar com o cara, vai ser uma das que vai morrer primeiro. Tem uma certa união entre as meninas, sabe? Que elas vão se ajudando também. Então ele tem uma pegada um pouquinho diferente dos outros slasher. Ele é bem sexualizado, que é uma coisa tradicional dos slashers também, mas ele acaba sendo até mais, assim, no sentido de as meninas ficarem peladas tomando banho e ele dá uns zooms aleatórios nelas, sabe? Eu não sei, foi um filme escrito e dirigido por mulheres, se eu não me engano, esse. Então eu tenho a impressão que elas queriam fazer uma coisa diferente, mas que o estúdio falou, não, tem algumas coisas que tem que ter, e elas colocaram, sabe assim? Não dá pra ter certeza disso, mas é a impressão que eu tenho, mas eu gostei já disso, subvertendo um pouquinho o gênero, que normalmente diminui muito as mulheres, e aqui tem algumas cenas que tem isso, mas a maioria, as mulheres têm um papel muito mais ativo, e acaba sendo muito mais sobre elas do que sobre o assassino. Outro filme que foi indicado pelo pessoal do República do Medo chama The Lodge. Não tem título em português, porque esse filme não veio pro Brasil, infelizmente, mas seria algo como A Cabana. Mas cuidado quando você for procurar, porque tem uma cabana que é daquele negócio do segredo, sabe? Não é esse filme. Ele saiu em 2019, então procura The Lodge 2019. Infelizmente ele não saiu no Brasil, ele não veio pro cinema. Eu acho que ele viria pro cinema nesse período de pandemia e acabou não vindo. Nos Estados Unidos ele foi lançado no passado no cinema e agora ele tá só no Hulu. Então você não acha pra assistir de nenhum jeito legalizado no Brasil, porque ele não tá em nenhum streaming e nenhum lugar de alugar. Ele é um filme bem diferente, ele é do mesmo diretor do Boa Noite Mamãe, que é um outro filme que eu gostei bastante.
E basicamente ele conta a história de uma família. O pai tá se divorciando da mãe, eles têm 2 filhos, né? O pai tá namorando uma outra menina, que é bem mais jovem do que ele e tal, e o divórcio, você vê que o processo do divórcio tá rolando, mas que a mulher tá tendo alguma dificuldade de aceitar. E aí logo no começo do filme tem uma cena muito chocante em que a mãe se mata. E aí a gente passa pra 6 meses depois, e o pai, que ainda está com essa namorada mais jovem, tá tentando forçar um relacionamento dessa namorada nova com os filhos, que de alguma maneira, eles já não gostavam dessa namorada, mas eles culpam ela pelo suicídio da mãe deles. E aí o pai tem essa brilhante ideia de que tá chegando o Natal, então de eles irem passar o Natal, a véspera de Natal e o Natal juntos numa cabana, The Lodge, que é tipo no meio de um lugar super cheio de neve, isolado de todo mundo. Só que o pai é jornalista e aparentemente não existe internet nesse universo, então ele tem que trabalhar presencialmente até a véspera do Natal. Então a ideia é que ele vai levar todo mundo pra cabana, vai voltar pro trabalho, as crianças vão ficar 2 dias sozinhos na cabana com a nova madrasta, que vai ser madrasta, e o pai volta depois. E aí o filme se passa nesses 2 dias em que as crianças e essa mulher estão sozinhos nessa cabana. Mas o que que acontece? Essa mulher, aparentemente, ela foi a única sobrevivente de um desses cultos cristãos ultra extremistas em que todo mundo cometeu suicídio. Esse jornalista, ele tava fazendo uma matéria sobre ela, sobre a menina que sobreviveu. Só que ele se apaixonou por ela e eles ficaram juntos, que já é super esquisito. E as crianças descobrem isso, elas vão ver as matérias, elas veem vídeos dos cultos. Então eles acham ela sempre muito esquisita, assim, eles têm um medo dela e realmente é uma situação esquisita pros dois. A gente acaba alternando um pouco entre o ponto de vista das crianças dessa situação e o ponto de vista delas também, e a gente vê que tá todo mundo desconfortável e esse pai é um escroto. Só que aí, óbvio, coisas estranhas começam a acontecer nessa cabana. Então é uma história muito, muito tensa, é um terror psicológico muito, muito tenso. Ele é um pouquinho longo, ele tem uma barriguinha ali no meio, mas me prendeu mesmo assim. Ele é um desses filmes que tem uma conclusão, sabe? Que não fica tão em aberto, ele tem essa história fixa dele que tem uma conclusão, mas que você também consegue interpretar de outras maneiras, tipo o Babadook, por exemplo. Então gostei bastante. Se você assistir esse filme e gostar, volta e assiste Boa Noite, Mamãe, que é desse mesmo diretor. E também é um filme muito, muito bom. Suspiria, tava na minha lista faz um tempão. Esse filme foi muito estranho. Eu tô falando do... O Suspiria, ele tem um filme original que saiu nos anos 70, mas eu assisti o que saiu agora em 2018 ou 2019, se eu não me engano. Ele foi muito divulgado, teve muita propaganda. Eu costumo ir muito no cinema, né? Agora não tá dando, mas eu costumo ir muito no cinema. E eu vi muito trailer, muita divulgação desse filme na época, e depois ele não saiu em lugar nenhum. Não tinha lugar nenhum pra assistir. Depois de um tempo eu ouvi pessoas que gostam de terror falando que gostaram muito desse filme, vi o Chris Tuckman falando, vi o Thiago Siqueira do Cinema com Rapadura falando bastante desse filme várias vezes. E aí agora ele saiu no Amazon Prime Video, então eu resolvi assistir. Ele também é um filme super longo, ele tem 2 horas e meia de duração. E ele é um filme que, assim, o Suspiria original, ele é um filme cult. Então ele é um remake de um filme cult. Ele é um pouquinho diferentão, sabe? Mas ele mudou bastante a história do filme original. Eu não assisti o original, mas depois eu fui ler a respeito e eu vi que ele mudou bastante a história do original, mas a estrutura básica se mantém. Então a gente acompanha uma escola de dança na Alemanha, nos anos 70, se eu não me engano. A gente já começa assim, com uma menina conversando com um psiquiatra, e ela parece meio louca, meio delirante, mas ela fala que as pessoas na escola de dança são bruxas, que é um coven de bruxas, e que elas estão querendo colocar alguém dentro dela, mas que ela não aceita, enfim. Fica um negócio meio, nossa, ela é meio doida. Mas, assim, o filme não trata isso como uma coisa, um mistério. Desde o começo fica relativamente claro de que essa escola de dança é um coven de bruxas, sabe? Isso seria uma coisa assim, até meio boba de deixar como mistério, porque é bem óbvio desde o começo. E aí tem uma menina nova chegando, que é a Dakota Johnson, que é uma dançarina dos Estados Unidos, que o sonho dela sempre foi fazer aula de dança naquela escola com aquela professora que é a Blanc. É uma dança moderna, no filme original a dança era balé, mas nesse novo é dança moderna, então são umas coisas super diferentes, assim. As cenas de dança são lindas, mas tem o tempo todo essa coisa meio esquisita acontecendo. Tem a história, tipo, que tá por cima, que é sobre a escola de dança e as meninas aprendendo a dançar e tal. E tem a parte de baixo, que é o coven das bruxas, que aparentemente tá meio que num impasse. Tem 2 facções meio políticas entre elas, que é a facção da Blanc e a facção da Mother Marcus, Mãe Marcos, que ela
não aparece por boa parte do filme. E a Mother Marcos é a chefe ali do convento de bruxas, e ela precisa de um corpo pra habitar. Eles tentaram fazer ela habitar o corpo da Patricia, que é a menina que aparece no começo fugindo, mas não deu certo. E aí agora o plano delas é pegar o corpo da Suzy, se eu não me engano, que é a Dakota Johnson. É muito curioso o filme, assim, a gente vê elas fazendo umas bruxarias no meio do caminho. Tem alguns spells que dá a entender que a dança em si é o feitiço, e isso são coisas sutis no filme. Esse filme ele não é muito explicado, sabe? Você tem que prestar atenção no que tá acontecendo, porque as coisas vão acontecendo e vão se repetindo, e você começa a perceber o padrão e perceber o que as coisas são. Mas não tem nenhuma cena que alguém vai sentar e te explicar o que tá acontecendo. É muito interessante, é um filme só com mulheres, assim. Inclusive o psiquiatra, que aparece, que é o único personagem masculino, ele é interpretado também pela Tilda Swinton. Ele é um desses filmes também que você fica pensando depois, porque ele tem essa história superficial da escola de dança e o convento de bruxas, mas dá pra interpretar muitas coisas através de toda a história que tá acontecendo, ainda mais envolvendo só mulheres, tanto sobre sororidade quanto sobre traição, sobre visões políticas. É muito legal. Eu acho que em muitos momentos o filme tenta ser cult forçadamente, assim, tem muitas coisas que são legais, mas tem umas coisas que acontecem no meio do filme, uns paralelos políticos que ele tenta fazer com a Alemanha dos anos 70, que ficou muito forçado pra mim, que não precisava, mas ainda assim eu gostei muito do filme. Recomendo se você gosta desse tipo de filme de gênero. São 2h30, tem que ter uma paciênciazinha assim, mas eu gostei bastante de ver um filme que não me pegou na mão e foi me explicando cada coisinha, sabe? Achei bem legal. E o último filme eu assisti ontem, chama The Killing of a Sacred Deer. Eu acho que em português é O Assassinato de um Cervo Sagrado. Ele tá na Amazon Prime também. E eu tinha certeza que esse filme tinha sido indicado ao Oscar. E eu fui ver pensando nisso, depois que eu fui ler, eu acho que ele não foi. Mas ele conta a história de uma família de médicos, que são o Colin Farrell e a Nicole Kidman. Ele é cirurgião cardíaco e ela é oftalmologista. Inicialmente eles parecem a família perfeita, apesar de desde o começo tudo ser meio mecânico em tudo que eles fazem. Eles têm 2 filhos, uma adolescente e um pré-adolescente, assim. Os filhos também, apesar de no começo parecerem a família perfeitinha, o robozinho, a gente vê que eles são mais adolescentes mesmo, sabe? E o médico, o pai da família, ele tem uma amizade meio esquisita com outro menino adolescente, com quem ele sai meio escondido da família, mas em algum momento ele leva ele pra ser apresentado pra família, ele se encontra com ele no trabalho. E conforme a história vai rolando, a gente entende que o pai desse menino foi paciente desse médico, desse cardiologista. E aí a gente vai entendendo que ele morreu e fica meio que essa situação de por que ele tá tendo essa relação com esse menino, em que situação que o pai desse menino morreu, né? E aí a história vai escalando de um jeito bizarro. Eu fico até com receio até o que falar, porque eu dei pra esse filme sem saber o que era. Na verdade, até o título, a descrição que tá no site da Amazon foi um baita de um spoiler, porque esse filme ele vai construindo os personagens de uma maneira tão lenta que o gatilho da história mesmo só acontece, tipo, quase na metade, assim, ou um pouco antes da metade. Então, se eu contar exatamente sobre o que é, meio que você vai ficar boa parte do filme esperando isso acontecer, sabe? Então eu prefiro só falar isso. Nessa relação bizarra entre esses personagens, coisas bizarríssimas vão começar a acontecer. Ele é um thriller psicológico também, eu acho que você pode falar que ele é um thriller psicológico, porque tem uma coisa do que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer, mas é principalmente de que decisão esses membros dessa família vão tomar, sabe? E assim, não fique esperando uma coisa concreta. Eu, sendo médico, eu fiquei esperando uma coisa bem concreta até o final do filme, tipo, como é que ele tá fazendo isso, o que tá acontecendo. Mas no final não é isso que importa e não vai ter uma resposta pra isso. É tipo, a situação está estabelecida, o que esses personagens vão fazer a partir de agora. É isso que importa. E é muito interessante também, é um desses filmes que dá pra ter 1000 interpretações diferentes, mas vendo como essa família que era um robô. Assim, eu tava assistindo, eu tava pensando, fez muito sentido ele pôr atores tão bons pra fazer esse papel, porque você vê eles interpretando e é tão robozinho que se fosse um ator que eu não conheço, eu ia achar que ele tava interpretando de uma maneira ruim, sabe? Mas não, eles são atores muito bons que estavam propositalmente sendo robozinhos, sabe? E aí, conforme os eventos vão acontecendo com essa família, desencadeados por esse jovem, a gente vai vendo eles interpretando de verdade, tipo, a máscara caindo e as pessoas agindo como pessoas, sabe?
Eu gostei muito, muito, muito desse filme. Então é isso, gente. Esses foram os 5 filmes de terror, meio de terror, que eu assisti nessa última semana. Honestamente, eu vi muitos filmes essa semana. São 6 da tarde, a hora de dar ração pros gatos, então deixa eu ir lá antes que eles fiquem malucos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Deixe me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Se você tem mais algum terror cabeça pra me indicar, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ver as recomendações de vocês. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.